Qual a importância da enxertia no broto basal? Devido à planta velha já estar estabelecida, os novos clones eles são enxertados no broto basal dessas plantas antigas, o que não necessita da compra de novas mudas. Elas já possuem um enraizamento profundo, o que gera uma certa estabilidade e maior tolerância à seca para as novas plantas que estão sendo estabelecidas. A terceira vantagem é que a planta antiga também serve como conforto térmico e também como sombreamento para essas novas plantas, o que não necessita de fazer um plantio para sombreamento dessas novas mudas. Portanto, essas inúmeras vantagens, elas fornecem um menor custo para a implementação desse método de enxertia. Quais são as vantagens do método de renovação por baixo? Ele é um método que gera receita desde o início da implantação do método na área. Uma área com estande de plantas maiores, onde trabalhando com o balizamento 3x3 em triângulo, você vai ter em torno de 1.282 plantas por hectare. Então é um método que é muito produtivo, gera uma receita muito boa e o produtor não necessita tirar as plantas velhas quando implementa ele. Quais são as vantagens da renovação de cacau pelo método da derruba total? Você renova, na realidade, a área completamente do zero, retira todas as plantas velhas e coloca plantas novas, totalmente balizada. Também você pode utilizar o balizamento em triângulo, que é utilizado pelo Renova. Então ele é um método vantajoso porque você pode colocar genética boa, né, na área e, além disso, utilizando a bananeira como sombreamento provisório antes do plantio do cacau. Existem 3 métodos de renovação. Esses métodos eles podem ser combinados entre si? Cada método desse tem que ser tratado de forma individual. Você não pode combinar os 3 de forma conjunta. Agora, na propriedade, de acordo com cada situação dos plantios, às vezes você tem um plantio que é balizado, outro não é balizado. Um plantio que tem um estande alto, né? De repente 700, 800 plantas, outro que tem abaixo de 500. Para cada uma dessas situações, você adota um dos métodos. Aonde eu começo a minha área de renovação? Você deve começar a sua renovação pela área de sua propriedade, que reúne as melhores condições dos fatores de produção. Quais são essas condições de fatores de produção? Onde você tem bons solos, onde você tem uma melhor luminosidade, ou que não seja a luminosidade ideal, mas que você possa manejar essa sua luminosidade. E se eu começar com a área de menor produtividade? O produtor pode começar a sua renovação por uma área que tenha baixa produtividade, desde que esta baixa produtividade esteja relacionado a um fator de produção que ele possa modificar durante a sua renovação. O que ele não pode é iniciar sua renovação por uma área que tenha baixa produtividade e esta baixa produtividade esteja relacionada a fatores que ele não pode modificar, como solos rasos, solos mal drenados, muito pesados ou luminosidade baixa, com excesso de sombra de árvores nativas, que pela legislação ele não vai poder suprimir essas árvores nem adequar o seu sombreamento. Eu gostaria de saber qual as vantagens do cacau em triângulo. A principal vantagem de uma área de cacau balizada é o aumento da produtividade, quando comparada a uma área de cacau não balizada, porque ela tem menos plantas por hectare. Além disso, o rendimento das atividades do dia a dia é bastante aumentado. Eu gostaria de saber como posso mecanizar a minha área de plantio, sendo que ela é acidentada. Normalmente o produtor se faz essa pergunta e pensa que ele não pode mecanizar uma área de cabruca, porque como mecanização ele só pensa que seria colocar um trator em todas as ruas, em todas as filas de cacau. Mas existem vários estágios de mecanização e toda mecanização é importante para você diminuir a necessidade de mão de obra. Como pode ser essa mecanização? Durante o plantio, você pode utilizar perfuradores de solo, que vão conseguir um rendimento de abertura de berços muito maior do que uma pessoa com enxada. Durante sua poda, você pode utilizar motopodas ou motosserras pequenas que vão potencializar essa atividade.
Podemos usar também nas pulverizações, motores costais motorizados. Podemos utilizar roçadeiras motorizadas. Como escolher as mudas para fazer a renovação? O produtor inicialmente precisaria saber se ele vai produzir as mudas ou se ele vai adquirir as mudas. Se ele for adquirir as mudas, adquira de preferência com um viverista que é cadastrado no mapa e que ele é fiscalizado pelo órgão, porque ele vai produzir uma muda de melhor qualidade. Então escolha mudas que são sadias, que não tem nenhuma doença na folha, que não tem inseto atacando a folha, que não sejam mudas velhas que tem o sistema radicular já enovelado. Então o produtor precisa observar todas essas características. Se você vai produzir, aí você tem que seguir também os protocolos de produção de mudas, né? Verificar lá como é que faz um bom substrato, o terriço, qual o tamanho apropriado da sacola, ou ter uma assistência de um técnico para poder fazer uma muda de boa qualidade para o plantio dele, se ele for fazer na propriedade. Qual é o melhor clone para renovar? Bom, depende, não existe um melhor clone para o plantio em renovação. Por isso que no Renova testamos 5 materiais genéticos, 5 cultivares clonais, porque todos esses materiais eles possuem diferença, a depender do tipo, do volume de chuva, da luminosidade, do tipo de solo. Então por isso que no Renova nós testamos esses 5 clones, que são o CCN51, o CP49, o PS1319, o SJ02 e o FA13. Como podem observar, eles possuem tamanho distinto, coloração, peso, então cada uma dessas características varia de acordo com cada uma das regiões. Quando eu devo fazer o controle de pragas? É muito bom nós estarmos orientando sempre aquela pessoa que está visitando a área, seja o próprio produtor ou um técnico, um agrônomo, a identificar esses problemas. E a partir do momento que esse problema, essa praga, esse inseto, esse fungo começa a causar um dano significativo, é o momento de entrar com o controle.